Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos abordar um assunto muito importante, que são as grandezas direta e inversamente proporcionais. O que acontece é que hoje, desses probleminhas que nós vamos corrigir hoje, que eu passei para vocês, vai ser relacionado a grandezas diretamente proporcional. Professor, e o que significa isso? Pessoal, são situações, problemas do cotidiano em que a gente se depara com situações em que você vai ter que usar proporção, certo? Para poder resolver esses problemas. E vocês já estudaram esse tema de proporção lá no 7º ano. Pois bem, eu passei para vocês 3 problemas para a gente aqui interagir e tirar todas as dúvidas que porventura ainda existam. Espero que tenham assistido os vídeos explicativos, tenham treinado em casa, não fique só nisso. Tentem fazer também outros exercícios, outras questões de livros que vêm abordando esse assunto, tá bom? Espero que tenham compreendido e é aquilo que eu digo sempre, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então vamos lá. Eu coloquei aqui só a questão 9, 10 e 11, para não estar copiando aqui as questões que vocês têm aí no caderninho de vocês, tá bom? Espero que todos tenham copiado. Então vamos lá. A questão 9 diz o seguinte: um encanador cobrou R$30 por um serviço em 6 horas. Veja bem, ele cobrou R$30. Aqui eu vou colocar só o 30, tá bom? Não vou colocar o 00 cifrão, não. Em 6 horas, eu vou colocar aqui o H de horas, tá bom? Tudo bem, professor. Ele cobrou R$30 num serviço que durou 6 horas. Tudo bem, professor. Mantendo essa proporção, quanto ele deverá cobrar por um serviço que pode ser feito em 8 horas? Veja, 8 horas. Então ele quer saber, gente, quanto é que ele vai cobrar. Então, a gente não sabe. Vamos chamar de X. Explica de novo, professor. R$30 esse encanador cobra por um serviço durante 6 horas. Em 8 horas, você acha que esse encanador, trabalhando 8 horas, vocês observam que é 2 horas a mais, vocês acham que ele vai cobrar mais ou menos? Perfeitamente, vai cobrar mais, professor. Justamente porque ele está trabalhando mais tempo. Então, obviamente, proporcionalmente, ele vai cobrar mais. Mas eu não sei quanto é. Esse é o X da questão. Só que para nós resolvermos esse tipo de problema, que a gente também chama de regra de 3, que são problemas que envolvem grandezas proporcionais, direta ou inversamente. E aí agora vocês vão entender por que é que eu chamo direta ou inversa. Veja bem, R$30 ele cobra em 6 horas. Em 8 horas ele cobrará mais ou menos. Professor, eu sei que é mais. Então significa dizer que esse X é maior. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é mais do que R$30. Então, professor, essa seta para cima significa o quê? Que o X, o valor dele, é maior do que o 30. Então, quando eu coloco essa seta para cima, eu estou dizendo que esse valor que eu vou encontrar de X, ele é maior. Ah, professor, e aqui? Aqui já está nítido que 8 é maior do que 6, então a minha seta também fica para cima. Então, essa seta indo para cima, significa dizer que o número que está embaixo, o valor de baixo, é maior do que o de cima. Ah, professor, e se a seta tivesse inversa? Para baixo, significa dizer que o de cima seria maior. Ah, entendi, professor. E o que é que você conclui? Que como essas duas setas estão para cima, estão crescendo, né? Elas estão indo para cima, significa dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê, professor? Porque quanto maior aumenta a hora de serviço do encanador, obviamente maior aumenta o seu valor em dinheiro. Agora é só resolver. Aqui, como a seta está para cima, eu vou colocar X sobre 30. Por quê, professor? Porque você vai inverter. O que está maior, sempre eu coloco em cima. Igual a 8 sobre 6. Aí, professor, tem que fazer essa inversão? Tem, porque didaticamente o problema fica correto. Agora você faz aquele produto dos meios. Lembra que a gente trabalha com proporção? 6 vezes x é 6x. E 30 vezes 8, como é uma conta relativamente simples, eu escutei aí, hein? 240, professor. Tira esse x. Aí nós vamos ter 240, o inverso da multiplicação, a divisão. Então, o meu x será igual. 240 dividido para 6, eu já escutei aí, ó. 40.
A nossa resposta desse problema será o seguinte: quanto é que esse encanador vai cobrar? R$ 40. Perfeito, professor, deu para entender. As outras vão seguir o mesmo raciocínio, então vamos para a 10. A 10ª questão diz o seguinte, vamos aqui fazer uma divisória, tá bom? Para preparar uma massa, um pedreiro mistura a cada 2 latas, aqui ó, latas de cimento, eu vou colocar assim, tá bom? 2 latas de cimento, 3 latas de areia, eu estou abreviando, tá gente? Ok, professor. 2 latas de cimento, 3 latas de areia. Bem, quantas latas de areia, então eu vou chamar de X, porque ele quer saber, serão necessárias, pessoal, para misturar com 8 latas de cimento? Bem, professor, vamos lá. Com 2 latas de cimento, eu preciso de 3 latas de areia para fazer essa mistura. Você acha que com 8 latas de cimento eu vou precisar de mais lata de areia ou menos? Perfeitamente. Mais, professor, porque como tem mais lata de cimento, obviamente eu vou precisar de mais latas de areia. Então cresce aqui o X e obviamente cresce aqui a lata de cimento, tanto lata de cimento como lata de areia aumentaram. Então essas grandezas elas são chamadas de grandezas diretamente proporcional. Professor, eu posso colocar isso aqui assim, ó, grandezas diretamente proporcionais? Eu vou colocar o nome, tá? Aqui, grandezas diretamente proporcionais. Só para você saber, pode, gente. Ah, professor, tranquilo. Então nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Bom, gente, agora, o que é que acontece? Do mesmo jeito que nós fizemos a questão 9, nós vamos raciocinar e pensar da mesma forma. Então, o 8 vem para cima e o 2 vem para baixo, maior em cima. O X vem para cima e o 3 vem para baixo. Ah, professor, agora ficou moleza. 2 vezes X, 2x, multiplicando em cruz, proporção é assim. E 3 vezes 8, 24. Professor, que legal, hein? Tira esse X, aí nós vamos ter 24 dividido para 2, porque o 2 sai da multiplicação dividindo. Então, o nosso X será igual a 12. Ah, professor, então eu vou precisar de 12 latas de areia para fazer essa mistura. Ok. E a nossa última questão, também seguindo o mesmo raciocínio, né, grandezas diretamente proporcionais, nós vamos ver a questão 11, que diz o seguinte. Na construção de um muro de 27 metros, eu vou colocar aqui M de metros e vou colocar o número dessa quantidade, que é 27 metros. Aqui merece uma observação. Professor, quando o senhor fala em grandezas, o que relaciona ao problema? Por exemplo, aqui nós falamos de dinheiro, de hora, nós falamos de lata de cimento, de lata de areia, aqui nós estamos falando de metragem. Esses termos do problema é o que a gente chama de grandezas. É aquilo que nós vamos analisar do problema em relação àquilo que se pede. Ou é dinheiro, ou é hora, ou é tempo, ou é metros, enfim. Depende do contexto do problema. Entendi, professor. As grandezas, quando fala grandeza, são o quê? São as informações. É o contexto do problema. Tudo bem. Então, 27 metros foram gastos tijolos. Olha aqui, pessoal. 2.100 tijolos. Ok. Aí eu coloco uma setinha assim, né, para indicar que 27 metros são feitos com 2.100 tijolos. Ok. Quantos tijolos, pergunta X, serão feitos com 36 metros de muro? Ah, professor, que legal. Aí aqui, gente, vamos analisar. 27 metros de muro são feitos com 2.100 tijolos. 36 metros de muro vão precisar de mais tijolos ou menos tijolos? Professor, como é mais metragem de metro de muro, com certeza eu vou precisar de mais tijolos e aumentou o metro que você vai fazer de muro. Então, nós temos também uma grandeza diretamente proporcional. É obrigado a colocar esses termos? Não, mas é importante para a gente ficar a par. Bem, vai ficar assim, ó, 36 sobre 27 igual a X sobre 2.100. Bom, professor, agora essa aqui é boa. Porque assim,
nós podemos fazer um caminho menos tortuoso para resolver esse problema. Como, professor? Eu vou simplificar essa fração, porque 27 vezes x e 36 vezes 2.100 vai dar um número grande. Então vamos tentar em algo melhor. Se eu pegar esse 36 e 27 e dividir por 9, tá certo? Ó, nós vamos ter 4 terços. Ah, professor, o senhor está simplificando a fração. Ok. Para quê? Para ficar mais fácil. Então vai ficar x sobre 2.100. Ah, professor, agora ficou tranquilo. 3 vezes x é 3x. E 4 vezes 2.100, aí nós vamos fazer o seguinte, ó. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 2.100. Aí, gente, ó, x é igual a 8.400 dividido por 3. Ah, professor, para ficar mais fácil. Mas se você não simplificasse, ia dar tudo o quê? Gente, aqui 8.400 dividido para 100, aí aqui vamos ser bem didático. Se eu pegar 8.400 e dividir para 3, olha o que é que nós vamos ter, ó. 8 dividido para 3 é 2, tá bom? 8 dividido para 3 é 2, perdão, gente. 2 vezes 3 é 6, para 8 sobra 2. De novo, 8 dividido para 3 é 2. O 2 não é aqui não, viu, gente? Aí 2 vezes 3 é 6, para 8 sobra 2. Abaixo o 4. 24 dividido para 3 é bem exato, é 8. Porque 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Algo interessante, esses dois zeros aqui a gente abaixa aqui e acrescenta também no quociente. Então, o nosso x vai ser o quê? 2.800 tijolos. Então, será necessário 2.800 tijolos para você fazer isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós continuaremos com esse assunto sobre grandezas diretamente, só que agora nós vamos trabalhar, aprofundar as inversamente proporcionais. Espero você até lá, na nossa próxima aula. Um abraço.